Muito bem, estamos aqui pelo estúdio RN. Eu sou o Beto Luquezzi e vamos falar das coisas do Mengão, como sempre fazemos aqui no estúdio RN. Falaremos hoje do Dorival. O que eu falarei do Dorival? Falaremos também do Jorge Jesus. Falaremos sobre o dia de contratação, como é que foi o dia hoje a respeito de contratações no Mengão. E também falaremos de alguns jogadores do nosso time que têm mais de 30 anos de idade. Bom, começaremos a falar do Dorival. O que tem de concreto em relação ao Dorival? Bom, nós sabemos que o nome do Dorival vem sendo cogitado para ser o novo técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo. Tite já tinha dito anteriormente que não ficaria. Embora não sabemos se o Tite vencer a Copa do Mundo pelo Brasil, se o Tite permanece, nós não sabemos. Mas enfim, o Dorival, ele é um nome que está cotado na CBF para assumir a seleção brasileira, caso o Tite decida de fato a sair, deixar o comando da seleção brasileira. Só que houveram rumores mais fortes no dia de hoje, porque um dos vice-presidentes da CBF deu uma declaração dizendo que o Dorival estava na mira da CBF. Primeiramente, um momento inadequado, porque a seleção ainda se prepara para a Copa do Mundo e ainda temos um técnico, o Tite. Né? Mesmo ele tendo anunciado que ele vai sair, por uma questão de respeito, não é o momento adequado para esse tipo de especulação. Bom, mas surgiu essa especulação e isso despertou uma certa preocupação nos torcedores do Mengão. A nação ficou preocupada porque é uma coisa que, imagina, a gente começa a temporada sem técnico, com um mundial de clubes. Então existe uma corrente, né, que defende que o Flamengo busque já um nome. E aí entra Jorge Jesus. Muita gente ainda tem aquela esperança do Jorge Jesus retornar ao Mengão, mas, gente, vamos falar um fato aqui bem verdadeiro e real. Um papo reto, como se diz, né? Eu não acredito que o Flamengo iria ter conversas com Jorge Jesus para o seu retorno, né, ao futebol do Mengão, ao Ninho do Urubu, à Gávea. Eu não acredito. Eu não acredito porque a relação de amizade deles, né, dos dirigentes do Mengão e também o nosso bom velhinho, ficou muito desgastado. O Jorge Jesus, ele era o nome que a torcida queria, né, para 2022. O Marcos Braz e o Spindle vieram com o Paulo Souza, gato por lebre, na verdade, mas é. E eu acho que nesse momento ficou bem claro ali o desgaste, porque o Flamengo poderia ter esperado um pouco mais e ter trazido o Jorge Jesus. Mas eu não vou voltar em assuntos do passado, isso já é passado, já acabou, já passou. Veio o Paulo Souza, não deu certo. Veio o Dorival, consertou um pouco a lambança, né, que os dirigentes do Flamengo fizeram e salvou o ano do Mengão. E por isso, né, por ter salvo o ano do Mengão, o Dorival recebeu uma proposta do Flamengo para renovar. E a torcida do Flamengo, até as últimas mais exibições do time, apoiava o Dorival, queriam que o Dorival permanecesse. O principal motivo que deixou a torcida um pouco com o pé atrás agora com o Dorival foram essas últimas atuações do Flamengo pelo Brasileirão. Pela Copa do Brasil, inclusive, também já no segundo jogo já não estava demonstrando o mesmo futebol. Quer dizer, o Flamengo de fato começou uma curva descendente já no final da temporada. Mas temos que também entender que o Flamengo teve uma péssima pré-temporada, porque o técnico era o Paulo Souza, e os jogadores também estavam extremamente desgastados. Houve uma mudança na questão da preparação física dos jogadores, tudo isso. Começando um ano novo, o Dorival tendo condições de começar uma pré-temporada,
Eu estou seguro de que o panorama vai ser diferente. Mas muita gente ficou com o pé atrás com o Dorival, né? Só que tem um detalhe, a CBF falando, né, em relação ao Dorival, que o Dorival é um nome que está muito cotado e tudo, deixa a nação com medo. A nação fica preocupada. Por quê? Imagina, a gente tem o Dorival tudo acertado, o Dorival vai preparar, vai ser o nosso técnico, vai preparar a equipe para o Mundial, de repente a CBF anuncia o nome do Dorival. E o Dorival é um técnico que não vai permanecer conosco, com o Mengão, durante a temporada de 2023. Isso vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Então, esse é o fato. Eu sei que esse contrato com o Flamengo vai ser assinado, mas até um ano vai ter multa. E se ele assina o contrato, daqui a dois meses, um mês e pouco, a CBF diz, Dorival, a gente quer você. O Dorival fala para o Flamengo, olha, eu vou escolher ser o técnico da seleção brasileira. Vamos ficar sem técnico. Então, isso é uma coisa que preocupa, temos que ter isso em mente. O Dorival pode até assinar com o Mengão, mas a CBF pode chamar. E óbvio que um convite para treinar a seleção nacional mexe com qualquer um, né? Então, esse é um detalhe. E em relação ao Jorge Jesus, é o que eu falei. Não vejo, infelizmente, né? Infelizmente, eu não vejo chances do nosso velhinho, né, retornar ao Mengão. Pelo menos enquanto o Landim for o presidente e o Braz estiver ali no futebol, eu não acredito. A não ser que eles sentem, né, para tomar vários cafezinhos, né, e de repente cheguem a um denominador comum. Eu acho que isso aí é assunto enterrado no Mengão. Agora, em relação ao plantel, o Flamengo conseguiu reduzir bastante a idade dos jogadores, né? Temos alguns nomes importantes como Davi Luiz, Felipe Luiz, Bruno Henrique, Pablo, só para, assim, por alto, Marinho, acima de 30 anos. Mas a maioria dos nossos jogadores hoje, eles estão abaixo de 30 anos. Isso já é excelente também para a próxima temporada. Isso também já ajuda, né, e facilita bastante na preparação física. Jogador mais jovem, né? E mais um outro detalhe é que o dia de hoje, em relação a negociações, só tiveram especulações. Nada de concreto, nação. Hoje não tivemos nada de concreto, ok? Amanhã vamos ver se alguma coisa acontece, se o Flamengo anuncia, né, o acordo com o Gerson, com o Olympique, na verdade, porque com o Gerson já está tudo acordado. O Flamengo dá alguma notícia positiva em relação ao Rossi do Boca Juniors. Enfim, vamos aguardar, ok? É isso por hoje, nação. E o mais importante é o seguinte: 2023 promete e promete muito. E nós temos que acreditar no nosso Mengão, ok? É isso, até breve.